E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Então, abrindo a live de hoje com o tema Seus defeitos, os inimigos que você ama. Como eu disse, tema extremamente importante e eu diria até muito relevante para o contexto do dia em que nós estamos vivendo hoje. É dia de finados e, a título de provocação, eu disse há pouco que nós precisamos nos tornar finados de nós mesmos, ou seja, é preciso que aprendamos a morrer um pouco todos os dias e, de certo modo, é disso que trata também a live de hoje. Para começar a discorrer sobre este tema, eu vou apresentar aqui para vocês 3 passagens de diferentes textos religiosos e depois procurarei extrair a verdade ou as verdades de fundo que estão na base dessas passagens, pelo menos de uma perspectiva filosófico-simbólica, a partir de um olhar. O primeiro trecho eu extraí do Bhagavad Gita, epopeia hindu, sobre a qual eu falarei mais à frente. Nessa grande obra indiana, há uma passagem que diz o seguinte: ao chegar no campo de Kurukshetra, Arjuna avista os seus inimigos. Eram homens ligados a ele por laços de consanguinidade. Eram pais, avós, tios, primos, filhos e netos, todos armados em guerra contra ele. Diante disso, com seu coração dilacerado e profundamente condoído, assim falou o príncipe: ó Krishna, ao reconhecer como meus parentes todos estes homens que devo matar, sinto os meus membros paralisados e o meu coração a tremer. Vou repetir. Ao reconhecer todos esses homens que devo matar como meus parentes, o meu coração treme. No Velho Testamento, precisamente no capítulo 32 do Êxodo, Moisés diz aos seus seguidores em nome de Jeová: cinja cada qual a sua espada no lado do corpo e passe pelo acampamento de porta em porta e mate cada qual o seu irmão, o seu amigo, o seu parente. No Novo Testamento, precisamente em Mateus 10, é inclusive uma passagem muito famosa, Jesus diz o seguinte: não pensem que eu vim para trazer paz. Vim trazer a espada. Não pensem que vim trazer paz, mas espada. Pois vim para causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Mais adiante, Jesus sentencia: quem não toma a sua cruz e vem depois de mim, não é digno de mim. E aqui, pedagogicamente, eu traduzo para vocês de uma forma até um pouco mais clara. Quem não toma a sua cruz e vem depois de mim, não é digno do caminho, da verdade e da vida, porque é o próprio Jesus quem fala que é o caminho, a verdade e a vida. Observem com atenção
que quem não toma a sua própria cruz, portanto, quem não se coloca no mundo como crucificado, não é digno da própria vida na qual se encontra como humano, porque só o homem encontra-se na condição de crucificação. E aí eu já abri aqui uma deriva, porque não é propriamente esse o ponto central da live. Então, retomando o que disse há pouco, se nós submetermos estas 3 passagens de diferentes textos religiosos a um exame analógico, ou submetemos essas passagens ao método da convergência simbólica ou do raciocínio por analogia, nós encontraremos, dentre várias verdades, uma fundamental. Para que eu possa trazer à tona esta verdade, que é apenas uma dentre as várias que se encontram no fundo destas passagens, para que eu abra estas passagens simbólicas com a chave da filosofia, retomemos ao Bhagavad Gita, que é a obra de referência para eu abrir estas várias passagens simbólicas que acabei de apresentar para vocês. Para quem não conhece, o Bhagavad Gita é uma das obras mais antigas e importantes da história da humanidade. Corresponde precisamente ao 7º capítulo de uma obra, é claro, muito mais vasta, de uma obra gigantesca chamada Mahabharata. O Mahabharata, para que vocês tenham uma noção, tem 4 vezes o tamanho da Bíblia, aproximadamente. É indiscutivelmente o livro mais extenso já produzido pelo homem. E dentro dele está lá o Bhagavad Gita, 7º capítulo precisamente, uma obra que pode ser muito bem traduzida como um verdadeiro manual de psicologia moral, pode ser traduzida como um verdadeiro manual de psicologia evolutiva do homem, um manual de como evoluir a consciência humana. O que nós encontramos nesta obra e que toca diretamente o tema desta live? Ora, encontramos no Mahabharata e mais especificamente no Bhagavad Gita uma família em guerra, a família dos Bharatas. Daí porque o nome Mahabharata, ou seja, Maha em sânscrito é grande. Bharata é a família dos primeiros arianos, fundadores da Índia Aryavarta. O que nós encontramos então é uma família em guerra. Os membros desta família disputam ou brigam por uma cidade chamada Hastinapura, traduzida literalmente como cidade da sabedoria, ou para ser mais preciso, porque Hastin em sânscrito significa elefante, é porque elefante é símbolo da sabedoria e por correlação simbólica, Hastinapura passou a ser chamada de cidade de sabedoria, ou cidade dos elefantes, ou cidade de Deus, ou cidade da elevação da consciência, enfim, como vocês quiserem. O fato é que há 2 grupos disputando a cidade de Hastinapura, a cidade da sabedoria, e disputam porque membros desta família usurparam o trono ou a governança do príncipe Arjuna, que porventura estava fora da cidade. Constituem-se então 2 exércitos que passam a lutar pela posse da cidade. O exército dos Pandavas, liderado ou capitaneado por Arjuna, e o exército dos Kuravas, ou dos Kuravas, que é o exército usurpador, é o exército que, ao usurpar o poder ou o trono de Arjuna, instituiu um governo ilegítimo na própria cidade. Então o cenário é basicamente este. O que esta obra nos apresenta e que toca diretamente o tema desta live, professor? Vamos ao contexto do Bhagavad Gita, vamos ao palco,
ao cenário principal do Bhagavad Gita. O que nós encontramos lá? Encontramos os dois exércitos dispostos para guerrear no campo de Kurukshetra. E aí, eis que chega o príncipe Arjuna com Krishna, a divindade, encarnação de Vishnu, o acompanhando. E chegando lá, o príncipe Arjuna pede a Krishna que conduza o carro até o centro do campo de batalha, para que ele, Arjuna, possa ver, possa olhar mais de perto para aqueles contra os quais ele irá combater. Ele quer ver de perto o rosto, a cara de seus inimigos. Ele quer saber o tamanho do exército contra o qual irá lutar. E quando ele chega no centro do campo de batalha e avista o exército, meu amigo, ele vê nada mais, nada menos que o rosto, que a cara de seus parentes. São seus parentes que estão lá, armados até os dentes para lutar contra ele. São seus amigos, são pessoas admiráveis, admiradas pelo próprio Arjuna. E neste instante, antes de soar as conchas místicas para iniciar o combate, o corpo do príncipe treme, as suas pernas se paralisam e o seu arco escorrega de sua mão. É o primeiro capítulo do Bhagavad Gita, conhecido como O Desânimo de Arjuna. E eis que neste momento entra em ação Krishna, a divindade que o acompanha, a sua consciência ou representação da totalidade de sua consciência ou de seu eu real. É o Deus no interior do homem. E Krishna, então, ao longo dos 18 capítulos desta epopeia, que por sua vez se subdivide em outras 3 subseções, no caso, Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga, respectivamente, o conhecimento da ação, o conhecimento da devoção e o conhecimento da renúncia. Então, ao longo dos 18 capítulos da obra, desde o momento em que Arjuna desiste de lutar, que Krishna, então, lhe dá, através de 1001 argumentos filosóficos, as justificativas da guerra, do porquê lutar. E por que lutar contra os seus parentes. Então, toda a obra, passando aí por essas 3 subseções, conhecimento da ação, conhecimento da devoção e conhecimento da renúncia. Eu poderia até, de forma mais pedagógica, explicar para vocês que a obra é subdividida em 3 partes. Conhecimento da arte da ação, da boa ação, da reta ação. O conhecimento da arte da devoção, de como nos relacionarmos com Deus, ou com a totalidade, ou com o infinito, ou com o absoluto. E a terceira parte da obra, o conhecimento da arte da renúncia, da abdicação, em nome ou em proveito do que efetivamente vale. Beleza, então ao longo dos 18 capítulos, Krishna não faz nada mais, nada menos do que tentar convencer Arjuna a lutar, a assumir esta guerra contra a qual ele próprio não pode nada fazer. Embora a obra tenha um evidente caráter simbólico, ela é extremamente clara quanto às suas postulações filosóficas e psicológicas. Prestem atenção nisso. Ela é clara quanto às postulações que faz a respeito do que está posto como desafio à condição humana. E no que toca mais especificamente aos tais parentes, a obra é igualmente clara. No que concerne a esta simbologia parentes, a obra é extremamente objetiva. Os parentes em questão, contra os quais Arjuna irá lutar, são os seus defeitos, são as suas próprias imperfeições. Ponto. A obra é clara quanto a esta afirmação categórica. Os parentes contra os quais Arjuna irá lutar, deve lutar, são os seus próprios defeitos, são as suas próprias imperfeições.
E se você que está me ouvindo é razoavelmente maduro, você já sabe que os tais defeitos pessoais de uma pessoa, que os seus tais defeitos pessoais, que as suas tais imperfeições, que as suas tais sombras, que as suas tais inclinações, que as suas tais tendências, que os seus tais vícios são os inimigos contra os quais é muito difícil lutar. São sempre os inimigos mais difíceis, são sempre os mais resistentes, são sempre os que mais lutam e resistem contra as forças de nossa própria consciência. Por quê, professor? Os meus defeitos, no caso, no Bhagavad Gita, os defeitos de Arjuna são sempre os inimigos mais difíceis. São porque eles são poderosos? São porque os defeitos de um homem são sempre forças descomunais? Não, não. Porque, no fundo, são ilusões. No fundo, são teatralizações de uma realidade que a rigor não existe. Então por que os tais defeitos, as tais imperfeições, as minhas sombras, as minhas tendências, os meus vícios são tão difíceis de serem vencidos por mim? Ora, meu amigo, porque você os respeita demasiadamente, porque você os admira, porque você os ama, porque você se orgulha deles. Ou seja, nós encontramos muita dificuldade de vencer os nossos próprios defeitos, não é porque eles são fortes e poderosos, mas porque nós, no fundo, não queremos vencê-los. Nós não queremos aniquilá-los. Nós os amamos. Eles servem muito às nossas conveniências pessoais. E se você parar para pensar agora com atenção, vocês verão que isso é verdade, minha gente. Isso é verdade. É só a gente observar, por exemplo, porque as pessoas, em geral, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que é danoso para elas e para o próprio mundo, elas falam mal umas das outras quase que o tempo todo. Porque, em geral, as pessoas fomentam a discórdia entre as pessoas através de fofocas. Porque elas nutrem, às vezes, a inveja alheia, ou procuram desqualificar o pensamento ou a ação do outro através da crítica. Porque as pessoas procrastinam os seus deveres, procrastinam o cumprimento de seus deveres e de suas responsabilidades, às vezes das responsabilidades que foram acordadas, compromissos que foram acordados consigo próprios. Porque as pessoas insistem tanto em não concluir aquilo que começam. E começam a fazer qualquer coisa que você se coloca a fazer, mas sempre deixa de lado e não conclui, não termina. Vive essa síndrome constante da não conclusão do que começa. Porque as pessoas se orgulham, às vezes de forma muito evidente, porque elas se orgulham da agressão que produzem nas redes sociais, porque elas se orgulham do despejo de rancores, ressentimentos e ódios nas redes sociais, porque elas se orgulham de terem sido agressivas no trânsito depois de uma fechada. Porque é assim que a gente faz, a gente conta para as pessoas. Olha o que eu disse a ele, olha o que eu fiz quando ele errou. Olha o que eu disse àquele bolsonarista, olha o que eu disse àquele petista. Olhe como é a vida dela. Olhe como ela pensa, como ela age. Nós, no fundo, estamos no âmbito desses pensamentos e ações porque gostamos. Porque gostamos.
A gente sabe, quando para pensar, que todas essas coisas fazem mal a nós mesmos, ao outro e ao mundo. Mas nós estamos o tempo todo a repetir essa conduta. Por quê? Porque, no fundo, nós gostamos. Nós gostamos disso. Já pararam para pensar, uma vez na vida, como nós gostamos da preguiça? Como nós até elevamos a preguiça a um valor cultural nos dias de hoje. Cultuamos o fácil, o cômodo e o confortável e nos alegramos nisso. Já repararam como nós gostamos da preguiça, apreciamos a gula, as churrascarias estão aí cada vez mais, os fast foods e os restaurantes promovem a gula humana e a gente se alegra quando se empanturra de comida. Já repararam como nós valorizamos muito a luxúria? Hoje a pornografia é o artigo mais consumido em toda a internet. Eu não sei se vocês notaram, mas eu estou encadeando aqui os 7 pecados capitais. Gostamos da preguiça, gostamos da gula, gostamos da luxúria, gostamos da soberba ou vaidade, gostamos da avareza, gostamos da ira, gostamos da inveja. Como diz Santo Tomás de Aquino e o próprio Shakespeare, da inveja a gente não declara, a gente não fala da inveja. Todos os outros pecados capitais a gente até toma como signos de certo orgulho. Eu sou raivoso, eu sou irado, eu sou preguiçoso mesmo. Não há vergonha em dizer isso. A inveja não. A inveja todo mundo sente, mas ninguém fala. Porque essa corrói a alma de quem declara, de quem vive isso e é vergonhoso. Enfim, nós gostamos de viver no pecado, se quisermos esta análise em terminologia filosófica cristã. Nós nos orgulhamos, no fundo, de gostar do que é ruim. Nós nos orgulhamos de gostar do que nos apequena, do que nos empobrece, do que nos deteriora física, moral e psicologicamente. É só prestar atenção e nós perceberemos com muita clareza que, no fundo, estamos apegados aos nossos defeitos. Eles são poderosos em nós, não porque eles são poderosos em si e por si mesmos. Eles são poderosos, fortes, porque nós estamos apegados a eles. E estamos apegados a eles por 3 motivos básicos. Primeiro, é claro, eles proporcionam a nós algum tipo de prazer imediato, algum tipo de satisfação momentânea, porque do contrário, nós não os apreciaríamos. Ou seja, nós valorizamos nossos defeitos, seja de forma consciente ou inconsciente, porque de algum modo nós alcançamos algum tipo de prazer momentâneo, algum tipo de satisfação eventual, imediata. Segunda razão, porque neles nós investimos, de certo modo, muita energia psíquica, eles foram alvo de muito investimento libidinal, de muito investimento mental, de muito investimento emocional. Alguns de nós, inclusive, valorizam muito a própria máscara falsa que está vestindo, porque as pessoas aclamam essa máscara, batem palma, valorizam. E nós nos acostumamos com isso e não queremos mais tirar a máscara falsa que nós construímos em uma ou outra circunstância para lidar com um ou outro indivíduo, num ou no outro determinado contexto, mas simplesmente ela se torna algo fixo em nós, que nós não queremos mais tirar, porque nos convém não mais tirar. Então passamos a adotar os nossos defeitos, e aí vem a terceira razão, passamos a adotar os nossos defeitos como virtudes. Ou seja, a terceira razão é os nossos defeitos se camuflam em nós de alguma virtude. Vestem a roupa de alguma virtude em nós, seja este processo consciente ou inconscientemente vivido por cada um de nós. Então observem que o processo é complexo, meu amigo. O imbróglio é grande. Tudo isso pode ser resumido numa palavra, se recorrermos
a filosofia grega precisamente a duas obras, Ética a Eudemo de Aristóteles e Protágoras de Platão. Obviamente esse tema aparece também em outras obras, mas para trazer aqui para vocês, caso vocês queiram pesquisar, o tema da acrasia. Numa palavra, tudo isso que eu falei para vocês a respeito da operatividade de nossos defeitos em nós pode ser traduzido na palavra grega acrasia. A palavra grega a é um prefixo de negação, kratos, governo. Essa palavra designa não governo ou a falta de poder, a falta de governo, a falta de controle, a falta de domínio sobre nós mesmos. A acrasia é a falta de poder pessoal sobre si próprio. E nas suas minudências, em seus detalhes filosóficos, Sócrates, personagem de Platão, nesta obra Protágoras, e o próprio Aristóteles, falam que a acrasia opera em nós da seguinte maneira: nós estamos diante de uma situação em que há duas possibilidades, o melhor e o pior. Nós temos consciência do que é melhor para nós e do que é pior para nós. E mesmo conscientes disso, nós optamos pelo pior. Ou seja, a acrasia é saber o que é melhor para nós numa determinada circunstância e optar pelo oposto disso e optar pelo pior. Essa é a tal acrasia em sentido filosófico. E repare que nós sempre optamos pelo pior, nas circunstâncias em que optamos pelo pior, porque de algum modo isso nos traz algum benefício momentâneo, ou porque o defeito foi camuflado em alguma virtude, ou porque investimos muito poder, muita energia psicológica nele, no defeito em questão, na sombra em questão. Para finalizar, as pessoas que estão atentas à vida, ou como diz a própria filosofia, para aqueles que nasceram pela segunda vez e, portanto, já estão em guerra contra si próprios, já reconhecem que a verdadeira guerra a ser travada é contra si próprio e não contra o mundo, porque o Bhagavad Gita é muito claro. Esta guerra é a teatralização da guerra que está acontecendo no interior de cada homem, entre o seu eu superior e o seu eu inferior. Ou, se vocês quiserem, entre aquilo que nos chama a subir, aquilo que nos chama a Deus, aquilo que nos chama às virtudes e aquilo que nos chama a animalidade. Então, para aqueles que estão mais atentos a esta guerra interior necessária, porque ativa no homem o que há propriamente de humano nele, para aqueles que estão atentos a isso, vai aqui 5 lições que nós podemos extrair do Bhagavad Gita ou desta belíssima teatralização da guerra interior que atravessa, que perpassa todo homem. Primeira lição que nós podemos extrair do Bhagavad Gita: a existência é uma provação. A existência é uma provação. Se quiserem, em chave budista, a existência é dor. Portanto, olhe para a sua experiência e reconheça logo, meu amigo, que não há como escapar deste processo, porque a dor é um processo pedagógico e a consciência humana está aqui para aprender. É esse o seu destino último. Não levamos nada daqui, somente o aprendizado, somente aquilo que conseguimos integrar à nossa consciência. Nada aqui pode ser chamado de meu. Portanto, tudo aqui é provação, tudo aqui é desafio. Segundo aprendizado ou segunda lição, é aquilo que é, jamais deixa de ser. Isso é uma frase do Bhagavad Gita, dita por Krishna a Arjuna. Olha que frase, eu vou repetir. Aquilo que é, nunca deixa de ser. Traduz aí, professor. Meu amigo, a guerra do Bhagavad Gita é a tradução de uma comunicação filosófica que perpassa todas as tradições espirituais. A de que a guerra já foi vencida. Não temos por que temer a vida e a própria morte. O homem é. E tudo que é não morre.
Tudo que está, morre. Portanto, esta frase está dizendo que o mundo, com seu balé, com o seu cenário, com seus atores, com suas modificações, com seus atos, o mundo, no fundo, é um grande teatro. Todas as experiências passam, mas você é. A consciência é. E tudo que é só pode ser absoluto. O Bhagavad Gita está dizendo, não tema nada da vida, nenhuma dor da vida, nenhum infortúnio, nada que aconteça a você pode lhe ferir, pode lhe matar, porque você é eterno. Vida e morte são só duas faces de uma mesma moeda. São duas faces da grande vida que é imortal, eterna, atemporal, em suma, divina. O Marco Aurélio, filósofo estoico, vai traduzir isso naquela famosa frase: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Terceira lição: aquilo em nós de mais real é como nós lidamos com as coisas. É a forma como nós lidamos com a realidade e não as coisas em si. É uma reiteração do que eu acabei de falar. Porque se vocês olharem, o mundo é o mundo da transitoriedade, do fluxo, da efemeridade. As coisas aqui mudam o tempo todo. O tempo todo. O que é real, efetivamente, em tudo isso que você vive, é a maneira como você lida com as coisas que passam, lhe atravessam. Sejam coisas alegres ou tristes. Diz A Voz do Silêncio, que é um livro budista, para nós nos mantermos serenos, equânimes, ante ao bramido dos elefantes raivosos e também diante do sereníssimo som do pirilampo de ouro. Não alterem as suas vossas consciências, nem diante daquilo que lhe agride, nem diante daquilo que te alegra, que te agrada. Serenidade. Quarto ensinamento: cuidado com os pensamentos. Cuidado, meu amigo, com o que você pensa. Cuidado com suas fantasias, cuidado com as imagens que você constrói na sua cabeça e que arrasta cotidianamente, porque essas coisas têm vida. E tudo que tem vida, como diz o filósofo Nietzsche, quer ser mais de si. E como você não é seus pensamentos, não é suas emoções, não é seus instintos ou suas pulsões de desejo, cuidado ao alimentar essas coisas, porque essas coisas, cedo ou tarde, te dominarão. Já é por si só algo difícil de se lidar, se você não tomar cuidado com o que nutre na sua cabeça, ou em outras palavras, se você não aprender a elevar sua consciência a esferas superiores da realidade, você, cedo ou tarde, sucumbirá ao menor de si e nem perceberá. Para finalizar, quinta lição, diz Krishna a Arjuna: a inatividade não leva à perfeição. Ou seja, para que nós nos aperfeiçoemos, é preciso que nós trabalhemos o tempo todo. É preciso que nós ganhemos terreno dentro de nós mesmos. É preciso que nós estejamos sempre em ação, no sentido da autoconstrução interior. É preciso trabalhar, é preciso lutar para ser melhor. E existe alguma fórmula, professor, dada pelo Bhagavad Gita e reiterada de forma muito clara, muito objetiva, muito pedagógica por Aristóteles em Ética a Nicômaco. Numa palavra: treino, treino, treino. Exis em grego. Treino é a palavra que dá origem à palavra excelência em português. Treino, treino, treino. É preciso treinar a luta contra si mesmo. É preciso treinar o autoaperfeiçoamento através de batalhas cotidianas contra tudo aquilo que te apequena, tudo aquilo que te leva à mediocridade, à hipocrisia, tudo aquilo que te leva à mentira, tudo aquilo que te leva ao estresse e à banalidade, que hoje, por sinal, tornaram-se vícios humanos. Banalidade, estresse, hipocrisia, mediocridade transformaram-se em vícios humanos. E se são vícios humanos, é porque disso nós gostamos. Porque o vício provém de um certo apreço
pela coisa com a qual nós nos relacionamos. Então, a luta tem que ser repetidamente reproduzida todos os dias. Fecho então, como não poderia deixar de fazer, com a frase que sintetiza muito bem essa live, frase do capítulo 8, Sahasravaga, capítulo 8 da obra Dhammapada, que é a principal obra do budismo Theravada. Lá no capítulo 8 dessa obra você vai encontrar a seguinte frase: é melhor vencer uma guerra. Desculpa. Mais vale vencer uma guerra contra si mesmo do que contra 1000 homens. Mais vale vencer-se a si mesmo do que vencer 1000 homens em combate. Reflitam sobre isso e levem para o silêncio tudo o que foi dito aqui, para que vocês possam fazer germinar essas coisas em vossos corações e pensamentos. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!